Os bancários e patrões devem assinar um novo acordo coletivo essa semana. Foram 15 dias de greve que prejudicou muita gente. Seu Moisés costuma ir aos bancos 4 vezes por semana. Com a greve do setor, teve que improvisar com os serviços dos caixas eletrônicos e casas lotéricas. Segundo ele, um prejuízo de quase R$15 mil. Atrapalhou muito a vida da gente, porque quem trabalha com comércio, trabalha com compras e vendas, sempre precisa dos bancos para poder movimentar, né? E isso aí foi um transtorno muito grande para a vida da gente. Seu Moisés não é o único a reclamar desse tipo de paralisação. Eu vejo um grande prejuízo para a população. Inclusive, a gente precisa pagar nossas taxas, inclusive em dia, e não consegue devido a esse problema. Então eu vejo que a população está sendo muito prejudicada com essa greve. A gente fica aí à mercê dos bancos aí, aluguel atrasado, no meu caso, pensão alimentícia atrasada, aí a gente corre até um risco, né? Eu acho que deveria ter mais um pouquinho de respeito com a gente, né? O direito à greve é assegurado pela Constituição Federal a todo trabalhador como ferramenta para reivindicar melhorias nas condições de trabalho. Mesmo assim, algumas instituições insistem na tentativa de impedir o trabalhador do livre exercício do direito de greve. O Bradesco entrou na justiça com pedido de interdito proibitório sob a alegação de que o movimento grevista estaria excedendo os direitos constitucionais. De acordo com a empresa, os bancários fecharam as agências de forma arbitrária ao impedir a entrada de funcionários, clientes e usuários dos bancos. O pedido foi negado pela Justiça do Distrito Federal, que considerou o argumento do banco de caráter inibitório ao direito de greve. Bem, aqui com a gente o professor de Direito do Trabalho, Gáudio Ribeiro de Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Como a Justiça define se a greve é ou não abusiva? Bom, existem vários critérios. Os principais critérios estão na Lei de Greve, que é a Lei 7783 de 1989. Então, sempre que houver o desrespeito a alguma das condições estabelecidas na lei, a greve será considerada abusiva. Por exemplo, para as greves em atividades comuns, há a necessidade de os trabalhadores avisarem a empresa com uma antecedência de pelo menos 48 horas. Atividades essenciais, o prazo é maior de antecedência, né? Então, eles têm que ser avisados com 72 horas. Nesse caso, não só o empregador, mas também os usuários do serviço. Em greves de atividades essenciais, também é imprescindível que haja a manutenção daqueles serviços que atendam às necessidades inadiáveis da população. Se também não houver o atendimento dessas necessidades, serviços básicos, né? Exatamente. Nesse caso, a greve pode ser considerada abusiva. Em greves de ocupação, em que se impede o direito de ir e vir de outros trabalhadores ou de clientes. Como aconteceu nesse caso que a gente viu na matéria, né? Aparentemente foi o que aconteceu aí. E, nesse caso, a Justiça do Trabalho tende a considerar abusiva a greve, né? Especialmente porque, nesse caso, ofende a direitos de outras pessoas envolvidas. O que é considerado, por exemplo, um serviço básico? Depósito, pagamento? Então, a lista das atividades consideradas essenciais está na própria Lei 7783. Entre elas está o serviço de compensação bancária, né? Para falar mais especificamente desse caso. Então, esse é considerado um serviço, uma atividade essencial, e, neste caso, as atividades vinculadas às necessidades inadiáveis devem ser preservadas. É o que a gente viu, por exemplo, nessa última greve, algumas agências de um banco específico não tinham, por exemplo, o envelope para você fazer o depósito. Isso é ilegal? Sim, deve ser mantido em número mínimo, não há o número de empregados necessários para realizar esse tipo de atividade. Que seria quanto? 30%? Na verdade, a lei não estabelece propriamente esse limite, né? Há aí uma interpretação que é um pouco casuística, que varia de caso a caso, para saber o que seria necessário para manter em funcionamento as atividades. 30% é o que algumas decisões têm utilizado como critério. Mas não é determinante, né? Pela lei, não. Nós temos algumas perguntas das ruas, vamos para a primeira. Meu nome é Keira, sou técnico de enfermagem e eu queria saber se, já que os bancos estão em greve, como é que eu faço para pagar as contas vencidas? Bom, utiliza o quê? Nos nossos dias, em princípio, você poderia contar com vários outros caminhos, né? Então, pagamento direto do caixa eletrônico, em alguns casos, infelizmente, não estavam funcionando, o pagamento nas casas lotéricas, e há aí diferentes maneiras de se proceder a esse pagamento. A greve em si não justifica o atraso nesses pagamentos.
Não é? Então, o que o consumidor deve procurar fazer é entrar em contato com a empresa que emitiu, por exemplo, o boleto, para informar esta eventual impossibilidade de pagamento, para que esta empresa possa oferecer outros caminhos. Para que o pagamento seja efetuado. Esse pagamento deve ser efetuado só no banco, ela não consegue no caixa eletrônico, não consegue se comunicar com o banco, o que ela faz? Então, nesse caso, vai entrar em contato com a empresa que emitiu o boleto, para ver se essa empresa deve disponibilizar, deve oferecer outras alternativas. Uma segunda via. Exatamente, para que o consumidor possa efetuar esse pagamento. Em muitos casos, eles acabam relevando aí esse eventual atraso, mas não é possível contar necessariamente com isso. E se a empresa não entrar no oferecer, aí tem que ser procurado o PROCON para eventualmente adotar as medidas que possam ser consideradas cabíveis nesse caso. Né? Outra pergunta? Meu nome é Alice, eu sou publicitária. Eu gostaria de saber, quando o débito automático não é realizado, mesmo tendo sido programado, como é que eu faço para pagar com a greve dos bancos? Mais uma vez, deve-se procurar entrar em contato com a agência bancária, com o banco respectivo, para que ele providencie os meios para que esse pagamento se efetive. Se não conseguir, você falou, procure o PROCON. Isso. E quais seriam as providências cabíveis? Então, a inexistência de pagamento, por exemplo, alguém que deixa de receber o salário. Tá? A responsabilidade do banco, nesse caso, é objetiva. Tá? Então, ele responde independentemente das consequências que isso vai ter para os sindicatos, por exemplo. Tá? Mas o banco deve responder se, porventura, esse serviço não puder ser realizado. Tá? Responder de que forma? Ele vai, paga o salário e ainda tem multa, aí, nesse caso, o que eu recomendo é que se procure, eventualmente, o juizado especial, não é? Para que aí se adote Pode ter dano moral, por exemplo? Eventualmente sim, mas aí já é um pouco mais complicado definir, aí tem que ser uma avaliação caso a caso. Pode ser que o trabalhador tenha sofrido um constrangimento, por exemplo, porque deixou de pagar as suas dívidas em razão da inexistência. Aí depois veio a cobrança. Exatamente, pode ser que de fato daí tenha surgido um constrangimento perante outras pessoas, o que pode justificar uma indenização por danos morais. Mas somente isso também? Sim, entre outras possibilidades, essa seria a principal, talvez. Outra pergunta? Meu nome é Raike, eu sou estilista e modelista aposentada. Eu gostaria de perguntar se o banco pode coagir ao funcionário de não participar da greve. Aquela história que a gente viu na matéria, né? Não pode. Não pode. Se de um lado os empregados também não podem forçar os demais a aderirem ao movimento grevista, né, nessas chamadas greves de ocupação, os bancos, ou enfim, os empregadores, não podem obstar, impedir o exercício desse direito fundamental, que é o direito à greve. Não é? Então, os bancos não podem, absolutamente, os empregadores, enfim, estou falando dos bancos porque essa greve concretamente, não podem impedir o exercício desse direito constitucional. Os trabalhadores devem ter a possibilidade de se manifestar livremente e esse direito inclui a paralisação. Agora, a gente vendo esses problemas, né, que, enfim, essa não manutenção do efetivo básico e também que a gente viu em um banco, né, os grevistas tentando impedir a entrada de funcionários, até mesmo de clientes. Esse tipo de irregularidade, quem normalmente fiscaliza? Em período de greve? Bom, então, uma das instituições que tem atuado com mais frequência, com mais combatividade, é o Ministério Público do Trabalho, que pode eventualmente propor o que a gente chama de dissídio de greve, e que, no caso das atividades essenciais, pode fazer de ofício, e a Justiça do Trabalho é que vai definir a abusividade do movimento, considerando alguns desses critérios que eu mencionei, que estão na Lei 7783. Ok, muito obrigada pela sua participação.